Mestre, eu preciso de um milagre. Não é fácil esse momento, né? Depois do almoço, o desafio aqui da pessoa que está à frente é manter vocês despertos. Se você sentir alguma dificuldade com a pestana está um pouquinho mais pesada, você pode ficar de pé, tá? Não, tente ficar um pouquinho mais atento para nós aproveitarmos essa grande oportunidade desta tarde. Eu quero ser breve nessa ministração, apesar dela ser muito interessante também, mas já feito pelo nosso coordenador, ele tem a autoridade. Nós vamos fazer mais uma matéria que não está aqui, que eu acho muito interessante também, essa questão de cura, e eu tenho certeza que algo vai acontecer aqui muito interessante, porque se Deus já colocou no seu coração, isso pode também nos auxiliar para que a gente possa sair mais vitorioso do que a gente já é. Vamos falar sobre a revolução do amor, né? O amor transforma o homem comum em um super-homem. Tem outras traduções que antigamente também se usava a palavra caridade, né, para amor. Inclusive eu tenho uma tradução católica que eu uso sempre, até mesmo para não conflitar as pessoas que praticam a religião romana. A gente usa termos mais delicados assim para não afetar tanto, porque eles acham que a nossa Bíblia é diferente. Não tem nada diferente, tem alguns livros apenas que não estão incluídos nos nossos, mas o restante são iguais. E eu uso, na realidade, as próprias referências da Bíblia católica para ministrar para eles. Então não tem nenhuma dificuldade em você fazer isso, né? Você deve usar de todas as técnicas possíveis para você fazer isso. Então a tradução católica fala sobre a palavra, em lugar de amor, eles usavam a palavra caridade. A caridade, na realidade, ela foi modificada, né? Hoje os termos já estão outro, como caridade como ação, né? Mas o amor, ele transforma o homem comum em um homem, num super-homem. E quando essa natureza de Deus, né, ganha preeminência nas nossas vidas, ele começa a agir como Deus. É impossível, né? É impossível para um homem natural que nunca aceitou Jesus e nunca possuiu o Espírito recriado, amar o tipo do amor de Deus. E esse amor, quando domina o coração de uma pessoa, ela o transforma de medíocre em alguém especial e vencedor. E nós precisamos entender isso e precisamos buscar esta forma, esse entendimento que o apóstolo Paulo enfrentou. É um exemplo disso, com todas as adversidades que ele enfrentou e desafios no decorrer da sua trajetória. Segundo a informação que eu recebi hoje de manhã do Tonelli, Paulo foi preparado 14 anos, e ele já era um cara culto, né? Ele já vinha de uma escola, né, de alto padrão, mas mesmo assim ele ficou 14 anos na escola de Gamaliel, 14 anos estudando, e ainda quando ele começa a desenvolver seu ministério, ele passa por muitas dificuldades e muitos problemas. Esse cara tinha tudo para desanimar, né? Pô, eu me preparei tanto, eu fiz tudo certinho, tudo certo, e mesmo assim ainda, né, perseguidos, açoitado, preso, e ainda assim, mas existia esse amor de Deus dentro dele, e por isso que ele nunca desistiu. Então, nós precisamos ter esse amor de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos ser desafiados a buscar um estado excelente de vida. O amor natural do homem, ele pode ser venenoso, porque ele causa problemas, confusões, porque não é um amor genuíno, um amor verdadeiro, mas o amor de Deus, ele nunca destrói, não destrói lar, não bagunça vidas, não bagunça empresas, ele não faz nada disso. E 2 Coríntios 1, vamos ver se eu acho aqui, acho que eu já passei muito rápido, né? Vamos lá,
2 Coríntios 1, 13, de 4 a 8, na versão da Bíblia ampliada, diz que o amor ele é sofredor, suporta muito, é benigno, é paciente, é gentil, né? E o amor de Deus não é invejoso, não ferve de inveja, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não tem orgulho irracional. Então é o tipo de amor de Deus que o apóstolo Paulo descreve nesse capítulo de Romanos 5,5, que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o amor de Deus no seu coração, e ele já foi derramado pelo Espírito Santo de Deus em todo aquele que um dia levantou sua mão, assim como fizeram várias pessoas na noite de ontem, e aceitaram Jesus Cristo, entenderam que Ele é o único e suficiente Salvador, para que nós pudéssemos chegar a Deus. Ali a gente recebe este amor, e esse amor ele precisa ser desenvolvido, tá? O amor pensa o melhor em cada um, e não é fácil amar desta maneira, principalmente no mundo competitivo que nós vivemos, né? Principalmente no amor competitivo que nós vivemos. Uma das maiores e melhores características do amor é que ele sempre pensa e espera o melhor de cada um. Isso é muito difícil, porque o amor ele não julga, nem critica o próximo. E a nossa tendência e natureza humana, ela é muito interessante, porque quando nós olhamos para uma pessoa e vemos uma situação, nós, pela nossa natureza humana, nós temos o espírito já de justiça próprio nosso, não é verdade? O fulano é isso e aquele outro, né? Mas mesmo que nem só de Jó, está nessa situação, no mínimo deve ter feito alguma lambança, no mínimo deve ter pisado na bola, no mínimo deve ter feito alguma coisa errada aí, agora está pagando o preço. Queridos, é uma linguagem, inclusive, que nós fomos ensinados nas nossas casas de fé, nas nossas igrejas, né? Se alguém está passando por alguma dificuldade, alguma coisa, é porque, né? É o peso da mão de Deus. Gente, isso aí são características lá da nossa era romana, que se pensava dessa maneira. O amor de Deus ele é muito maior, abrange muito mais, é muito mais do que isso. E nós temos que parar com essa situação, e isso a gente vive, eu estou falando para mim mesmo, todos os dias. Quando tiver alguém numa situação mais difícil, a primeira coisa é, olha lá, né? Principalmente se a pessoa está passando por uma dificuldade. E nós temos que desenvolver em nossas vidas a compaixão. E compaixão, a palavra compaixão significa se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. E como é que a gente faz isso? É por isso que nós passamos por dificuldade, queridos. Eu posso falar hoje para empresários sobre quebra. O Júlio é mais especialista do que eu, porque ele quebrou 7 vezes, é isso? Quebrou 7 vezes. O homem é bom nisso. Ele quer saber como quebrar? Fala com ele. Ele vai te ajudar aí a você a não fazer isso. Nós passamos por isso para que nós possamos ter essa experiência e saber a dor do outro. Isso que é por isso que nós passamos pelas dificuldades, para nós crescermos, para nós avançarmos. Mas nós temos que tirar proveito disso, porque senão Deus ele não tem pressa assim o Vilásio está teimando de novo. Tu quer fazer de novo, Vilásio? Eu imagino Deus assim, eu gosto de imaginar as coisas, a minha mente ela é muito frutífera, então eu crio cenários, tá? Mas isso me ajuda a ter entendimento das coisas. Eu imagino assim, Deus assim, lá vai o alemão. Gente, a minha mãe é de origem italiana, o meu pai é de origem alemã. Você imagina? É isso aqui, tá? Os teimosos, ainda com os italianos, né? Então, fala mais com as mãos, né? Coisa difícil. Se eu não experimentar, eu não acredito, eu tenho que provar. E eu falei uma vez e eu falo hoje, a minha esposa falou assim, Deus, tá bom, não precisa mais experiência, eu já creio em ti, tá tudo certo, porque chegou uma época da nossa vida que eu falei assim, Deus, chega,
E falar com um, com o outro, ele me dava, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não quero mais experiência dos outros, eu quero viver a minha experiência. Nós chegamos a esse ponto. Foi onde começou as experiências com a minha esposa, com a gravidez, assim começou a nossa experiência. E Deus, Ele está disposto a te ajudar. E eu me lembro que eu vi hoje o comentário na mesa, eu estava só ouvindo, observando vocês, o Espírito Santo me fez lembrar disso, e eu vou citar, e você vai entender por que a gente coordenou de orar por curas aqui nessa tarde, porque nós estávamos ali no primeiro amor, e aí começamos a ter essa experiência, porque eu queria viver isso. Eu falei, Deus, chega de contar a história do Rui, chega de contar a história do Humberto, eu quero ter a minha história. E eu falei assim, irmãozinho, vamos lá então, vamos começar a nossa faculdade, né? Aí começou a falência das empresas, teve o problema da nossa filha, que ficou lá no hospital, e Deus, quando a nossa filha entrou no hospital, Deus falou assim, ela vai lá por um propósito. Gente, o médico já tinha dado o diagnóstico, nós estávamos com todo aquele problema, naquela correria, nossa filha ficou 15 dias, né? Ficou hospitalizada, 15 dias na UTI, porque o médico começou a fazer os exames, tudo certinho, os cuidados tudo naturais, e inclusive o último teste era o teste da audição. A nossa filha, quando ela ainda estava, a minha esposa estava grávida, Deus falou assim que ela seria alguém da área musical. Eu contei isso na noite de ontem. E o médico falou assim para nós que uma das consequências que ela teria, que seria irreversível, seria a área da audição. Nossa filha hoje ela está tocando violão, a gente nunca forçou nada, mas agora aos 21 anos ela voltou a querer mexer com violão. Aos 7 anos de idade ela já escrevia músicas, ela tem várias músicas guardadas que ela escreveu, e a nossa filha hoje toca umas 2, 3 notas, ela já sabe que música que vai ser, e não tem ninguém na família nessa área. Mas eu quero voltar porque a nossa filha, 15 dias, e Deus falou para nós assim, para minha esposa, fala do meu amor dentro do hospital, fala do meu amor dentro do hospital. Mas a minha esposa falou assim, mas a gente não sabe ainda, né? A gente estava, o primeiro amor ainda, não conhecia. Sérgio, eu vou ficar aqui. O Sérgio está me filmando, eu falei para mim, eu vou confessar para minha esposa agora aí, ó, ele está me prendendo aqui, isso aqui é um castigo para mim. Então, tá bom. Então, nós estávamos ali, e como é que a gente vai falar de Jesus? A gente não sabe ainda pregar, porque os conceitos que nós recebemos da igreja de evangelho, é que você tem que ser assim, tem que fazer assim, você tem que ler isso, tem que fazer dessa forma. Queridos, o amor de Deus é muito simples. Amar é algo muito mais simples do que você imagina, é aceitar a pessoa como ela é, e viver a dor dela, e se dedicar para ela, simples assim. Mas nós temos muito medo e carregamos muito medo dentro de nós, porque, se eu amar o Júlio, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai me passar uma rasteira. Queridos, se tiver oportunidade hoje nessa tarde, eu vou contar uma experiência que nós tivemos no passado com esse homem que nos vendeu a empresa. Na hora que você vai ministrar, na primeira agora, eu posso até colaborar com isso, para mostrar que Deus ele vai cuidar de você. Você não precisa se preocupar em amar as pessoas, se as pessoas vão te lograr, vão te passar a perna, porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele não vai permitir você ser enganado, Ele não vai permitir você ser ludibriado. Então minha esposa estava ali, a gente saiu do hospital, fomos para casa, e menos de 24 horas, nossa filha ela entra no mesmo processo, com os mesmos sintomas da meningite inicial, e aí foi uma correria, queridos. Para quem era da saúde aí vai entender. Nós voltamos para o hospital, fizemos o exame e constatou novamente, e aí foi uma loucura. Eles começaram a imunizar as pessoas na volta da empresa. Tem uma pastilha, acho que meio tipo uma azul, que dão para as pessoas tomar, e começou a volta, porque parecia uma epidemia. Então eles isolaram todas as nossas vizinhanças, todo mundo teve que tomar remédio, porque se achou que era alguma epidemia. E a minha esposa volta então para a UTI com a nossa filha, e aí nós fomos ministrados de novo por alguém que falou assim, fala do amor de Deus lá dentro do hospital. E a minha esposa deixou a nossa filha na UTI, e nós começamos, ela na realidade, porque era área infantil, então é só as mulheres que podem ficar, ela começou a falar de amor de Deus para as pessoas, começou a falar do amor de Deus para um, para outro, para outra pessoa, e de repente tinha lá numa enfermaria número 6, um senhor que estava cuidando da filha, porque a mãe foi em casa preparar as coisas, a mãe já tinha
abandonado o evangelho, o marido nunca quis saber desse negócio, porque ela até parou de ir à igreja por causa do marido, e a criança estava com a doença de Chagas, 3 anos de idade, coraçãozinho crescendo mais do que o corpo, né? Acabou os recursos em Foz do Iguaçu, eles iam mandar para Curitiba. Então a mãe foi em casa preparar o material, as roupas, as coisas para viajar. E a minha esposa chegou para ela e falou assim: você acredita que Deus pode curar sua filha? Ele falou assim: tu tá louca, a tua filha está aí na UTI, você já está pela 2ª vez aí, e vem me falar de cura? Ela falou assim: não, mas Jesus pode curar sua filha, você quer? Gente, ali aquele homem foi amolecendo, né, e de repente abriu o horário de visita, às 3 horas da tarde, e tem uma paraguaia, que mora no Brasil, ela entrou, essa mulher que nos ensinou muito a orar, tipo assim, 3 horas por dia, coisa simples, 3 horinhas só, ela faz 5 horas de oração por dia, coisa assim de intimidade, que o Júlio estava falando, intimidade só se busca na oração, querido, não tem outra maneira de buscar intimidade, a não ser estar próximo dele. E nós aprendemos muito com essa mulher, a mulher que nos ajudou muito, inclusive, a gente, é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, e ela vem mesmo e fala assim: eu conheço aquela pessoa, ela vai orar por você. E quando aquela mulher, ela, inclusive, ela aprendeu a ler sozinha na Bíblia, em português ainda, porque ela é paraguaia, e ela entrou, a minha esposa abordou ela, falou assim: eu preciso que a senhora ore por esse senhor. Ela falou assim: eu não posso, eu vim aqui por um propósito. E passou. Foi reto. Ela estava desesperada naquele hospital, porque ela estava em casa orando e Deus mandou ela vir ali. E aí minha esposa começou a conversar com aquele homem, ele falou assim: esse pessoal é tudo igual, é assim mesmo? Ela falou assim: não, é que a gente não combinou, mas amanhã o senhor vai estar aqui ainda, amanhã vai dar tudo certo, eu vou conseguir uma pessoa para trazer para orar pela sua filha. E nesse instante essa mulher volta e fala assim para minha esposa: Margot, eu estou perdida aqui porque eu estava em casa orando e Deus falou que eu tem algo para acontecer no quarto 6, e eu não sei os números aqui, onde que é o número do quarto 6? Tinham 3 crianças naquela enfermaria. A minha esposa falou assim: é o quarto da frente. Ela não questionou nada, ela entrou naquele quarto, ela foi direto numa cama, nem sabia, naquela criança de 3 anos, que Deus queria fazer algo naquela família. Chegou lá e orou para aquela criança foi curada instantaneamente. Ela foi embora para Curitiba depois para ser estudada pela medicina, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com aquela criança. E ela falou assim para aquele homem, porque ela é bem simples, assim, bem meiga para falar, assim: ou você aceita Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Simples. O cara se atirou no chão e falou assim: eu quero ser Jesus para a minha vida. A esposa em casa, depois nós conversando com ela, porque eu acompanhei esse casal para contar testemunho em outras igrejas. E essa mulher estava em casa de joelho, mais ou menos naquele horário, pedindo assim: Deus, se você é o mesmo do passado que eu te conheci, eu quero chegar no hospital e eu quero ver algo diferente. Antes de você pensar o que você precisa fazer, Deus já sabe. Nossa filha, no dia seguinte, ganhou alta, porque não acharam nada mais. É assim que Deus faz. Qual é o teu problema? O que está passando? Deus tem propósito, querido. Não me pergunte qual. Pergunte a Ele, que Ele vai te orientar. É simples assim. E a nossa filha saiu e nós acompanhamos esse casal depois, dando testemunho em várias igrejas, contando do amor de Deus. Mas por quê? Quando nós não fizemos aquilo que tem que ser feito, Deus te coloca numa situação para provocar em você, a você transbordar este amor que já está em você. Através de vidas que precisam, assim como estava esse Cláudio nessa manhã, você só precisa ser amado e mostrar para ele que existe um amor maior, genuíno, que é diferente do nosso, que é cheio de inveja, cheio de coisas. E está dentro dessa matéria aqui. Eu me perdi nos slides, mas vou passando assim para você, vai lendo, como você vai querendo aí. Isso é desde a eternidade, queridos. E eu comentava ontem, conversei com um casal um pouquinho, falei sobre Ana, e por isso que eu quero trazer aqui e Penina e Eucana, né? Naquela época era permitido isso, então Eucana era casado com Penina e também com Ana, existia essa condição, e Ana, ela sempre ia, todo ano, subia lá um monte,
para sacrificar para o Senhor. Era o método daquela época, era assim que se fazia. E Penina, a sua concorrente, vamos dizer assim, tinha muitos filhos, e ela sempre zombava de Ana, e Ana não tinha filhos, e zombava de Ana. E Ana, olha você, até que um dia Ana, ela se propõe a fazer algo que agradou a Deus, e ela falou assim: Deus, me dá um filho, e eu te darei. Que foi Samuel. Você pode ler a história pela 1 Samuel, você vai conhecer essa história, uma história linda. Agora fica imaginando, nas nossas vidas cristãs, querido, e eu falo isso porque nós ministramos para empresários, nós temos alguns grupos que a gente trabalha, e eu vejo a dificuldade que tem de nós celebrarmos com o nosso irmão, Júlio. Às vezes o cara conta uma história linda lá, o Júlio ganhou uma BM, uma X5, e as pessoas ficam assim: o que esse cara tem aí, né? O que ele tem que eu não tenho? Meu irmão, nessa hora você tem que dar um júbilo, glória a Deus, porque o Deus dele é o mesmo meu. Mas não, queridos, nós temos dificuldade disso. Às vezes a pessoa conta uma bênção e já tem uns 2, 3 ali que já fica olhando meio de lado para o cara assim: tem alguma coisa errada aí, óbvio que esse cara aqui é um traste, como é que Deus vai fazer isso com ele? Não deve ser de Deus, isso deve ser outra coisa, menos de Deus. É da nossa natureza isso, querido. Eu estou falando alguma inverdade aí? Sim ou não? Graças a Deus, pensei que era só no Paraguai esse negócio. Ufa, eu estava suando aqui, vou pegar uma água aqui, porque eu achei que era só isso que acontecia só no Paraguai. É a nossa tendência humana, e nós temos que lutar contra ela. Esse é o nosso desafio. A nossa natureza é assim, egoísta, queremos primeiro para nós, depois para o irmão. Eu amo meu irmão, mas primeiro Deus faz na minha, depois que faz na dele, né? Puxa vida, mas eu oro 3 horas por dia, eu jejuo, eu faço isso, eu vou à igreja, eu vou na Donep. Eu andei 940 quilômetros, né? E estou lá, como assim, Deus? O Júlio veio de avião, cara, ele veio ali, foram lá buscar no aeroporto, se perdeu, tudo bem, mas tudo está aí, tranquilo, vai voltar de aviãozinho, e eu vou de estrada de novo. Como assim, Deus? Essa é a nossa natureza humana. Mas o amor de Deus fala assim: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque agora ele não vai mais precisar da Azul, porque Deus vai dar o avião dele. Aleluia! Dê glória a Deus, querida. Você não quer ter um aviãozinho? Não quer mais? Ele vai dar para mim, tá vendo? Que cara bom esse homem, rapaz. Olha o coração desse cara. Ele vai ganhar um avião e vai dar para mim. Eu preciso do avião, porque lá o Paraguai é mais difícil as estradas, é mais complicado. Esse é o amor de Deus. Eu consegui extrair tudo para vocês? Amém ou não? Amém, amém ou não amém? Amém. Júlia, eu vou acelerar aqui por causa disso, tá? Então o amor não arde em ciúmes. E esse é o amor que nós devemos viver. É esse o amor que está em nós. Só que nós temos que deixar transbordar isso, queridos. E nós temos algumas dificuldades pela nossa natureza, pelas coisas que ministram aí fora, né? Porque agora eu sou da igreja tal, tudo bem, mas eu não posso me relacionar com a igreja tal, porque o meu pastor não gosta do pastor tal, que o pastor tal não gosta com o pastor tal, do tal que não gosta do tal, e o tal aí, né? Está tudo aí. Nós estamos vivendo esse momento, querido. Nós precisamos reverter isso. Nós precisamos começar a reverter isso e transbordar o amor de Deus que está em nós. Esses pensamentos são apenas convites para que o inimigo faz contaminar o coração e a mente das pessoas. Vamos ver em qual. Desenvolva quando permitimos que nossas ações sejam impulsionadas por esse amor, ele começa a nos dominar. Nós precisamos ser dominados por esse amor de Deus sobre nossas vidas. E a hora que isso começar a acontecer, muitas coisas vão mudar. E Deus vai se encarregar de cuidar de tudo aquilo que você precisa e faz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor suporta todas as coisas que não sobrevêm. E Deus nunca vai te dar uma condição
maior do que você pode suportar, porque junto com a prova ele já te dá o escape para você, ele já te dá a solução, mas que essa experiência possa realmente servir para que você desenvolva esse amor sobre sua vida. O verbo suportar significa, segundo Aurélia, quer dizer aguentar, permitir, ter sobre si e estar sob a prova de. O amor suporta qualquer coisa pesada que surja no seu caminho. E nós falamos aqui hoje que não é fácil servir a Cristo, porque tem muitas coisas, perseguições, tem renúncias. Mas se fosse fácil, qualquer um, né? Seria para qualquer um. Mas não é para qualquer um. É para pessoas eleitas, escolhidas. E você é uma delas, que Deus escolheu. Então você não é qualquer um. Você é um eleito de Deus. E principalmente para estar aqui nesta tarde, de um sábado tão lindo, maravilhoso. Podia estar no Parque da Redenção, é isso? Andando ali, né? Mas você preferiu estar aqui hoje, e com certeza Deus, Ele vai te recompensar por isso, tá? Não podemos enxergar as pessoas julgando-as pelo seu passado ou seu presente. Temos que enxergar para elas olhando o futuro delas. Queridos, as escolhas nossas são opcionais, nós temos as opções da escolha, mas as consequências nós não temos opção, elas virão sobre nós. Mas isso não pode nos prender e nos amargurar, trazer ódio, trazer dor sobre nós. Nós temos que olhar pelo futuro que Deus vai fazer, porque Ele é poderoso para transformar tudo isso em bênção na sua vida. Exemplo disso é José. Eu me impressiono muito naquela passagem onde morre seu pai, já no final de Gênesis, a partir do capítulo 37 lá, o pai morre. E agora então José, com todo o seu poder que foi lhe dado por Deus, eles se desesperaram e ficaram desesperados, e foram até José e disseram assim: José, olha, estamos aqui, faça o que tu quiser com nós, porque nós no passado tentamos matar esse teu sonho, matar esse projeto de Deus, e nós estamos dispostos aqui a fazer o que você quiser. Ele falou assim: cara, que isso? Longe de mim julgar vocês. Quem sou eu para julgar vocês? Essa aqui é a tradução em Vilásio, tá? Quem sou eu para julgar vocês? Acaso sou eu Deus? O mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus a transformou em bem. O nosso Deus, o meu Deus, Ele é poderoso para transformar tudo aquilo que tentaram fazer mal contra você em bênçãos para a sua vida. Só se você crer, você pode glorificar. Só se você acreditar, você pode fazer. Porque esse é o Deus, é esse amor que está em nós, que Deus nos colocou, que nós devemos desenvolver. E não ter medo de amar. Não ter medo de amar. Amar no amor genuíno de Deus. Não o amor eros, né? O amor eros é com a esposa, mas tem o amor filéus, que é com os irmãos, mas tem o amor genuíno de Deus. Carlos, esse amor, nós devemos transbordar isso. Ajudar as pessoas. Nós temos uma situação agora, antes de vir para cá, queridos, uma situação terrível lá na nossa loja, porque nós demos a oportunidade de uma pessoa, e essa pessoa, coitada, mas nós fizemos por amor. E aí, nosso filho, mais umas pessoas da empresa, assim: vocês parecem que são bobo, vocês dão oportunidade para todo mundo, mas nós demos em sã consciência, no amor de Deus. Só que Deus nos guardou e nos protegeu. Deus, Ele é tão bom, queridos, que Ele não vai deixar, por mais que você seja ingênuo para fazer as coisas, mas na direção de Deus, Ele te guarda de qualquer perigo. Deus, Ele vai te proteger sempre, porque esse é o nosso Deus. Então, para ir encerrando, sempre tem que fazer isso com fé, queridos. Sem fé é impossível. Quem não profetiza as coisas boas logo pela manhã, está perdendo o seu tempo. Habitue sua mente a ver como Deus vê. E eu quero só citar para vocês, eu gosto muito de ler.
E a leitura faz bem, e vocês têm uma livraria farta, você precisa ler. E eu tenho esse livro aqui, a minha esposa tem o dela. Falei, ó, eu não empresto nem para ela os livros. Falei, ó, você vai, né? Porque eu gosto de ter tudo. Sabe o que é esse alemão meio sistemático, né? Tem que estar tudo certinho, tudo, né? Às vezes tiro meu livro do meu lugar lá, falei, puxa vida, mas aqui tinha um livro no passado, eu lembro do livro lá. Comande a sua manhã. Você precisa ter esse livro, e você precisa pelo menos ler esse livro. Deixa eu pegar o meu óculos. Eu já expliquei meu óculos hoje de manhã, tá, meu amor? Que ele é uma peça, né? Não precisa combinar com nada, tem umas pedrinhas porque ele é seu, mas fica tranquilo. Se você quiser ter pensamentos positivos sobre a sua vida, pensamentos de sucesso e prosperidade, então encha os seus ouvidos de palavras que produzem essas coisas em sua vida, porque essas palavras vão formar a sua crença, e a crença vai produzir uma ação, e a ação uma motivação, aquilo que vai motivar você a reagir todos os dias da sua vida. Então fale a palavra de Deus todos os dias, leia a palavra de Deus todos os dias, coloque a palavra de Deus todos os dias no seu coração, e você vai ver como vai mudar as coisas. Ela fala mais aqui ainda. Sabe o que ela fala aqui ainda? A Cindy Trim, ela teve numa convenção da Donep. Se eu falo rápido aquela ali, então, coitado do tradutor. O que falava hoje o Tonelli, em Colossenses 1, 16, 17, porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Tanto no mundo físico como no espiritual. O mundo espiritual, ele é tão real como o nosso mundo físico, queridos. Ele reage da mesma forma. Por isso que ela cita aqui, inclusive, que na reação química, né, as substâncias invisíveis, que é o oxigênio e o hidrogênio, juntando as moléculas, formam o quê? A água, que é visível. O sódio e o cloreto são coisas invisíveis, que juntando nessa composição, ela fica o sal. E assim é no nosso mundo espiritual, queridos. Nós temos que transformar o invisível no visível. E para isso você precisa acreditar, porque sem fé é impossível. Sem fé. E aquele que duvida, já está fora dessa linhagem. Então você tem que, quando o Júlio falava hoje, você trazer para o visível, é pegar substâncias invisíveis do mundo espiritual, juntá-las e trazê-las para você viver no mundo visível. Isso Deus vai começar a fazer na sua vida, e hoje à tarde você vai começar a presenciar aqui curas, coisas que Deus vai fazer tremendas aqui neste lugar. Você vai sair daqui transformado, a sua vida não será mais a mesma, porque vai haver essa composição química do mundo espiritual invisível, que vai se conectar de tal forma que vai se tornar visível, e você vai ver coisas tremendas acontecerem na sua empresa, na sua família, nos seus negócios. As coisas vão acontecer, queridos. O que você deseja? O que você precisa? É isso. Esse é viver o sobrenatural que o Júlio falava essa manhã. Nós precisamos sair dessa coisa natural. Ah, esse aqui é livro? Ah, tá, então tá bom, isso aqui é livro, então tá bom, então eu acredito que é livro. Mas, queridos, se eu falasse que isso aqui fosse uma outra coisa, se a minha fé ela é suficiente para isso, eu tenho que acreditar nisso. É por isso que Deus, Ele fala que o pai da mentira, quem que é? Diabo. Ele tem pai, a mentira tem diabo. E Deus, ele não consegue nem, Deus não pode nem mentir, queridos. Porque ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que se ele falar que isso aqui é ouro, o que vira isso aqui? Ouro. Pelo poder dele. Deus não consegue nem mentir, para ter uma ideia. Então, se ele falou que você nasceu para vencer, é porque você nasceu para vencer. Se Deus falou que esse corpo que você tem físico não é para enfermidade, então, meu amigo, não é para enfermidade, é um corpo são. Então tome posse e creia nisso, porque Deus vai te curar nessa tarde. Você entende isso? Está claro essa questão? Está muito confuso ou não? Às vezes eu sou meio, tento filosofar assim, minha esposa fala assim, vai direto no assunto. Falei, tá bom.
E ela está quietinha lá, não teve nenhum sinal até agora, tá? Eu já contei também de manhã, tá? Quando ela começa a fazer os sinais lá, eu já fico preocupado, mas por enquanto ela está quietinha lá. De manhã, claro, nem vou falar porque, só na filmagem depois, mas depois em casa eu oro mais. Então, as promessas de Deus se realizam através de fé e perseverança. Você tem promessa de Deus na sua vida? Tem ou não tem? Eu tenho, queridos, muitas para se cumprir. Eu preciso ter perseverança e fé, porque Deus vai cumprir. E eu quero fazer agora um ato profético com vocês nessa tarde, porque estamos aqui com 35 minutos, vou gastar mais 5, vamos se colocar de pé, queridos. Você precisa começar a colocar na sua mente, a produzir coisas boas, porque a nossa mente, se você deixar ela vazia, queridos, ela começa a criar muitas coisas, o inimigo vem e começa a colocar na sua mente coisas indevidas. Então você tem que proclamar. Esse livro vai te ajudar muito a você a declarar todas as manhãs o seu dia, a definir como ele será. Como eu falava ontem, o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, se você fala, esse dia vai ser uma porcaria, é você que está dizendo. É você que está dizendo. Então você vai comer dos frutos que você está dizendo. Então vamos fazer algumas coisas aqui agora. Fala assim, repita com alto e bom som aí, para você até despertar aí daquela picanha maravilhosa que estava lá. Fala assim, eu me levanto como autoridade de Deus sobre o meu dia, em nome de Jesus. Todos os meus pensamentos e os meus desejos cooperam para o propósito de Deus e o destino que Ele já definiu. Nesta tarde, eu começo um novo dia. O meu tempo de frustração e fracasso se acabou, e eu caminho no tempo do sucesso, no tempo da prosperidade. As coisas antigas já foram, todas as coisas se tornaram novas. Prossigo para o alvo chamado de Deus, através de Jesus Cristo. Qualquer coisa, qualquer pessoa designada para me sabotar, para me frustrar, para me impedir, para me ferir, eu ordeno que seja tirada da minha esfera de influência, em nome de Jesus. E eu declaro agora e peço ao Deus Todo-Poderoso que coloque na minha vida pessoas influentes do bem. Eu comando o meu dia para cooperar completamente com o propósito, com os planos de Deus. E eu saúdo agora a minha tarde com antecipação das boas coisas que Deus preparou para mim nesse seminário do capítulo 004. Eu determino e eu declaro que o novo tempo está nascendo para a minha vida, para o meu ministério, para o meu trabalho, para o meu negócio, para as minhas finanças, para os meus relacionamentos, para a minha saúde. Eu recebo o sucesso, a prosperidade, a saúde, a riqueza, a visão, a direção, a inocência, a criatividade, a espiritualidade, a santidade, a justiça, a paz e a capacidade do Espírito de Deus sobre a minha vida. Eu tenho uma nova emoção, eu tenho uma mente nova. Amém, queridos? Aplauda Ele em nome de Jesus. Sabe o que é isso, querido? Está na palavra de Deus tudo isso, renovar nossa mente, ter uma mente nova. É o coach, coach. A moda agora, né? Coach, vou fazer um curso de coach.
Você paga lá 300, 400, 800, tem cursos de 3 mil reais, 4 mil reais, o seminário que está dando de graça para você hoje, não vai cobrar nada você. Se quiser dar alguma coisinha depois aí, invista em outras pessoas e traga para jantar, Isadonep. Eu não quero um centavo seu. O Humberto não precisa de R$1 seu. O capítulo 004 não precisa de R$1 seu. Mas tem pessoas aí fora, amigos seus, que precisam conhecer esta verdade. E aqui está a verdade. Amém, queridos? Às vezes precisamos de um movimento. Eu não sou nada contra o coaching, isso faz bem, ajuda a gente. Mas se você não der uma sequência nisso, segundo a estatística, uma semana. Curso de motivação é 7 dias, máximo 10 dias. Se você não der sequência, precisa de mais um curso. E aí você vive de curso em curso, de curso em curso. Viva de palavra. Palavra em palavra, palavra em palavra. E a sua vida nunca será a mesma. Em nome de Jesus.